caluniador, opositor, acusador. Esses são alguns dos significados que o nome do diabo representa. Tudo que Satanás deseja é tirar o máximo de pessoas possível do reino de Deus e levá-las ao inferno. Por isso, neste vídeo vamos falar sobre algumas estratégias que o diabo usa para tentar fazer isso, para que assim você venha se guardar das ciladas do mal. Fique conosco até o fim do vídeo. Inscreva-se aqui no canal e ative o sino de notificações para que assim você venha receber os próximos vídeos postados com uma mensagem de fé. Todos aqueles que desejam trilhar uma vida seguindo os passos de Cristo entram numa batalha que é invisível aos olhos humanos, uma batalha espiritual que só vence aquele que permanece firme. Quando o diabo vê uma pessoa interessada em servir a Jesus, ele faz de tudo o que está ao seu alcance para que a pessoa retroceda na sua decisão. E sabe por que ele faz isso? Porque a única forma do diabo tentar tocar em Deus é ele tocando nos seus filhos. Satanás não pode machucar Deus, mas ele sabe que quando ganha a alma de uma pessoa, ele tirou essa pessoa do reino de Deus. Por isso, meus irmãos, é de suma importância que nós venhamos guardar a nossa fé em Deus até o fim. Não importa o que aconteça, nossos olhos precisam estar fixos em Jesus, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Provavelmente você conhece alguém que infelizmente abandonou a fé. Talvez era um conhecido da sua igreja que era uma pessoa fervorosa, mas que aos poucos foi se esfriando e nos dias de hoje está completamente fora da presença de Deus. Este vídeo é um alerta para que você que me ouve guarde a sua fé intacta até o fim. Se você ainda não sabia, saiba que o diabo quer a nossa alma. Então, neste vídeo trouxemos algumas maneiras que o diabo usa para esfriar a fé de uma pessoa. Número 1. Usando pessoas. Nem todo mundo é o que parece ser. Às vezes, uma pessoa que consideramos ser da fé, na verdade está bem distante de Deus. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com quem estamos dando ouvidos. Fique atento. Se você perceber que alguém só se aproxima de você para falar coisas inadequadas, há um risco de ser alguém enviado por Satanás para te desanimar na fé. Tome cuidado com o que você ouve. Se a pessoa não vigiar, as palavras de alguém podem sujar os olhos dela e manchar a sua boa consciência. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se pessoas se aproximam de você para falar mal de outras pessoas, para contar uma fofoca ou para distorcer a verdade da palavra de Deus, faça como José fez com a mulher de Potifar. Saia fora. Às vezes é inevitável ouvirmos palavras torpes. Pode acontecer no trabalho, na rua ou até mesmo na igreja. Mas precisamos sempre guardar a boa consciência e não deixar que aquilo entre dentro de nós. Antes de irmos ao próximo tópico, é importante falarmos também sobre tomar cuidado com quem se aproxima de nós com más intenções. Se você vê que alguém está te dando bola com o intuito de levar você a pecar, lembre-se novamente do exemplo de José e fuja. Guarde a sua salvação. 2. Falando na mente. Essa é uma das formas que o diabo mais derruba pessoas. Falando não através de outros, mas na própria mente da pessoa. Saiba que ninguém está isento de escutar o diabo soprar algo ruim na mente. Lembre-se que até mesmo Jesus foi tentado e teve que escutar as falas do diabo. Mas assim como o Senhor Jesus, precisamos repreender e não dar ouvidos ao que escutamos. Por exemplo, uma pessoa que há pouco se libertou de um vício pode muito bem escutar a voz do diabo falando para a pessoa fazer mais uma vez, que aquilo vai ser bom, que vai dar prazer a ela e etc. Se você é essa pessoa, não caia. O diabo não quer que as pessoas se libertem de seus vícios. Também é comum ouvir o diabo querendo dar sugestões. Faça isso que você vai se dar bem, faça aquilo que vai te trazer resultados. É balela. O diabo não quer ajudar ninguém. Ele se faz de conselheiro, mas na verdade ele é um opositor. Veja o que está escrito na palavra de Deus. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, o próprio diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas, para que elas pensem que é uma coisa, mas na verdade é outra. Ouça sempre os conselhos de Deus e você terá muito sucesso na sua vida. Leia sempre a Bíblia, assim quando você escutar uma voz vinda do diabo,
você vai ter discernimento para saber que aquela voz não provém de Deus, mas sim do próprio mal. E terceiro, distração. Tudo que o diabo faz gira em torno disso. Todas as estratégias que ele usa são para distrair a pessoa, para fazer a pessoa não estar firme nos caminhos de Jesus. Pessoas distraídas não olham para o seu objetivo, pois estão distraídas. Não deixe o diabo distrair você. Se você era uma pessoa de fé e percebe que de uns tempos para cá você tem se inclinado a alguns prazeres, vem se sentindo muito cansado para ir à igreja, mas ao mesmo tempo está cheio de energia para fazer outras coisas, ou aos poucos tem se interessado por coisas mundanas, tome cuidado, lembre-se que o diabo quer a minha alma e a sua. Como permanecemos firmes então? A Bíblia diz assim em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos nos sujeitar a Deus. Isso quer dizer nos entregar completamente a Ele, sem reservas. É impossível servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não dá para ser meio cristão ou meio convertido. Ou somos por completo ou não somos nada. E resistamos ao diabo. Não vamos dar brecha para que ele entre na nossa vida. Não dê brecha para ele na sua vida espiritual, no seu casamento ou no seu trabalho. Faça como Jesus. Combata o diabo com a palavra de Deus. Quando o diabo tentava Jesus, ele respondia: está escrito. Então a Bíblia diz que o diabo se retirou dele. O diabo trabalha nas inclinações das pessoas. Se ele vê que a pessoa é inclinada a um vício ou a algum prazer ou a algo do tipo, é aí que ele vai trabalhar. Mas não caia, pois Deus é contigo. No livro de Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 ao 18, o apóstolo Paulo faz uma lista do que devemos fazer para termos a armadura de Deus, pois com ela vencemos qualquer batalha. Leia se desejar. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, assim você ajuda para que ele alcance mais pessoas. Comente no vídeo também o que você acha desse assunto. Tem alguma experiência a compartilhar? Fique à vontade para deixá-la abaixo. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe grandemente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.